E eu datei esse quadro e se eu viver até lá, vou mostrar para ele. Vamos abrir em Salmo 46, versos 10 e 11. Procurar ser bem objetivo aqui. Salmo 46, 10 e 11. Mesmo assentados, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A ideia de aquietai-vos aqui é interrompei a guerra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Isaías Etienne, irmãos queridos, aquietai-vos e sabei, amigos aqui presentes, ilustres, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós passamos por reveses na vida e muitas vezes não compreendemos que Deus tem um propósito para nós. As coisas não vêm por acaso, elas têm um propósito. Eu estava pensando sobre o que trazer hoje, refletindo, orando a Deus. Este salmo fala muito ao meu coração, especialmente os versos 10 e 11. E muitas vezes nós não nos aquietamos, nós não paramos, nós não confiamos, nós nos desesperamos, porque nós nos centramos em nós mesmos. E o nosso eixo não é forte, forte é o Senhor. Mas estava pensando aqui que Deus não nos dá os filhos, mas os cede a nós. Os filhos não são nossos, absolutamente não são nossos, mas nós devemos administrá-los, devemos educá-los, devemos cuidar deles, justamente porque desejamos honrar a Deus e revelar o nosso amor a eles. Porque a melhor forma de dizermos aos nossos filhos que nós os amamos é ensinarmos o Deus que nós servimos, de quem nós somos filhos. A melhor maneira de demonstrarmos amor aos nossos filhos é ensiná-los a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E se nós queremos e devemos amar os nossos filhos, é ensiná-los a honrar a Deus. E eu fiquei pensando que os filhos são herança do Senhor, e herança não se conquista, herança se recebe. Então os filhos são nos dados e nós temos uma grande responsabilidade com eles. O texto do Salmo é precioso, pois nos ensina a aquietar-nos. O Senhor quer irromper a guerra, quer que nos aquietemos. Por que razão? Porque Ele é Deus. Nós muitas vezes não sabemos nos aquietar. Aquele texto de Salmo 37, 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Só espera no Senhor os que descansam nele. Descansar da ideia de confiar, não de se acomodar, mas de confiar de que Ele vai fazer, de que Ele saberá a hora da sua intervenção, a hora de que Ele há de agir com poder e fazer a obra que só Ele faz. No momento em que nós nos sentimos mais fracos, é aonde Deus entra com o seu poder.
Mas quando nós nos sentimos fortes, Deus não age com o seu poder. Quando o Senhor Jesus se revelou a Paulo, Paulo estava sofrendo, ele diz: a minha graça basta para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não na fortaleza. O meu poder se aperfeiçoa na humildade, não na arrogância. O meu poder se aperfeiçoa quando você vai se despir de toda a sua arrogância, prepotência, e eu vou agir. Eu gosto muito de dizer para as pessoas que têm vícios 3 coisas que eu aprendi com um pastor experiente: eu sou fraco ou fraca, eu não posso, mas tu podes. Então, por que razão devemos nos aquietar? Porque Ele é Deus, porque Ele é perfeito em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras, e Ele está perto de todos que o invocam, de verdade. Salmos 145, 17 e 18. Sabemos, meus amigos e irmãos, que as enfermidades vêm e vão. Umas são mais leves, outras mais pesadas, complicadas, como câncer, como a situação do Theo. Mas o que aquieta o nosso coração, o que nos traz paz, é sabermos que Deus é soberano, que Deus controla todas as coisas e que nada, nem um fio da nossa cabeça cai se Ele não quiser, não souber. Ele tem todo o poder e não há outro poder acima dele. Não há outro poder acima dele. Quando Jó perdeu os seus filhos, ele disse: o Senhor o deu e o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se Theo tivesse partido, será que nós faríamos um culto de gratidão a Deus? E Jó, lá no Salmo, lá no capítulo 19, verso 25, ele diz: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó aprendeu que todas as coisas pertencem a Deus, de que Ele, se somos o que somos e temos o que temos, é que Ele, por sua graça e misericórdia, nos concede para vivermos. E uma das maiores qualidades do novo nascido, daquele que está em Cristo, é a gratidão do seu coração. É quando nós agradecemos a Deus, não só as vitórias, mas agradecemos a Deus também as derrotas, as dificuldades, as lutas, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O meu Salvador vive e o meu coração descansa, o meu coração é fortalecido, é renovado, alegrado nele, apenas nele. Palavras humanas podem ajudar, mas a palavra de Deus renova, a palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus encoraja, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus redimensiona nossas vidas no foco daquele que a revelou. Aquietai-vos, estejam em silêncio, relaxem, confiem. Quando os discípulos estavam no barco no mar da Galileia, e Jesus já havia trabalhado muito, estava muito cansado e dormia na popa do barco. E lá diz que o mar da Galileia, por causa do choque do vento frio com o vento quente, produziu ondas de 2,5 metros, 3 metros, e aquele barco era jogado de um lado para outro, e os discípulos: mestre, mestre, eis que perecemos. E Jesus diz: homens de pequena fé, ou de pouca fé. Estendeu a sua mão e o mar se acalmou, porque há poder na pessoa de Cristo, o Filho.
Assim como Ele acalma o coração perturbado, encapelado com os problemas da vida, com as dificuldades, com as lutas, com as perdas, com as hecatombes que ocorrem. O mesmo poder que Jesus tem e exerceu naquele momento para acalmar o mar é o mesmo poder que Ele acalmou o coração do Isaías, da Etienne, e fê-los descansar na sua graça. E qual o convite que Jesus faz? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que razão devemos nos aquietar? Primeiro, porque Ele determinou, e ali o verbo está na forma imperativa, Ele determinou, Ele ordenou que houvesse um aquietamento. Segundo, porque temos um Pai que cuida de nós. E diz Isaías 64:4 que Deus ainda trabalha para aqueles que nele esperam. Que Deus maravilhoso, que trabalha, permite que determinadas coisas aconteçam nas nossas vidas para que nós não confiemos em nós, mas nele. Ele permite que coisas aconteçam que estão muito acima da nossa capacidade de resolução. Ele as resolve de forma plena e absoluta para a glória dele e não para a glória nossa. Porque temos um Pai que cuida de nós, porque o nosso Pai é soberano, porque só Ele nos transmite a segurança absoluta. Por isso que Paulo, um homem experimentado, que chegou a dizer: quando eu era menino pensava como menino, mas quando passei a ser homem acabei com as coisas de menino. Paulo diz: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é aí que reside a nossa segurança. Os homens podem nos decepcionar, os erros médicos podem acontecer, mas Deus está no controle. Sabei que eu sou Deus. Conheçam e aprendam quem eu sou. Aprendam no sofrimento. Aprendam na alegria. Aprendam nas tempestades que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Leiam a minha história, conheçam os meus feitos poderosos. Eu dou a vida, eu atiro quando eu quero. Eu posso enfermar, eu posso curar, para que a minha glória seja revelada. Olhem para a minha revelação na criação, vejam a beleza que eu criei, os remédios que foram inventados, ou melhor, descobertos, eu já sabia deles há muito tempo. A inteligência do homem eu já tinha preservado, eu já tinha há muito tempo. Olhem para a minha revelação na criação, olhem para as Escrituras, olhem para o meu Filho Jesus e creiam nele, na suficiência dele. E olha a consciência do homem. Lá na consciência do homem, eu me revelo. Eu estava levando esses dias o pastor João Ricardo, que vocês conhecem, lá de Curitiba, para dar uma chegada lá no Rio. A esposa queria conhecer. E eu lá fui. E eu com vontade de urinar, parei naquele Zona Sul, você não consegue parar, não tem estacionamento na Zona Sul, não tem. Você fica irritado, que não encontra lugar para colocar o carro, você tem que ir de metrô, de ônibus. E aí eu parei no posto, e a gente com fome, querendo comer, e fui lá,
E eu disse: moça, me presta aí a chave. Aí ela disse: o senhor já está abastecendo? Ela queria trocar a minha ida ao banheiro pelo abastecimento. Mas eu disse para ela: sabe que Jesus ama muito você? Ela foi com um pouco de má vontade, me deu a chave. E quando eu voltei, ela disse: eu não vou esquecer do que o senhor disse para mim. O ser humano, ele gosta de troca, mas o nosso Deus é o Deus da graça. O Deus da graça que nos dá o que não merecemos, e o Deus da misericórdia que não dá o que nós merecemos. Faço viver e faço morrer. A experiência de Jó é clara. Em último lugar, há uma promessa perfeitamente segura. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe, irmãos, eu não tinha atentado para essa realidade de Jacó até que um pregador me alertou, que a gente vai aprendendo, né, pastor Vanderlei, pastor Jair? A gente vai aprendendo, porque nunca é tarde para se aprender. E o pregador disse uma coisa, que Jacó, no Val de Jaboque, Jacó, Val de Jaboque, foi nesse mesmo. Jaboque, vai? Ok, obrigado. No Val de Jaboque, Jacó foi tocado na sua coxa por um anjo. Deus mostrou a Jacó que ele não trabalha com atletas olímpicos, aqueles que querem se valer da sua força, mas Deus trabalha com atletas paraolímpicos, pessoas que não têm condições, mas o Senhor ajuda, o Senhor fortalece. Atleta olímpico depende de si mesmo, paraolímpico tem muitas limitações e reconhece suas limitações. É dessa gente que Deus inclina o seu coração. Então, uma promessa perfeitamente segura: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus Jacó é o nosso refúgio, é onde nos refugiamos, onde nos escondemos. Eu gosto muito do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa sombra é a sombra da sua graça e do seu amor para conosco. É a sombra sob a qual Isaías e Etienne vivenciaram e estiveram presentes ali. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, absolutamente nada. E Ele é o socorro bem presente na angústia. Meus irmãos, meus amigos, o Senhor nesta noite especificamente está sendo glorificado. Ele está sendo exaltado. Não é o Theo exaltado, Isaías, Etienne, não. Somos apenas coadjuvantes. O Senhor nesta noite está sendo glorificado, exaltado, engrandecido. E o nosso coração encontra descanso nele, somente nele. Isso é maravilhoso. Porque nós estamos vivendo numa geração de pessoas cansadas, muitas cansadas de viver e se suicidam, se matam. Independe de condição social. Porque só quem nos faz descansar é o Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabemos que o coração do homem só estará em paz quando Cristo for o centro da sua vida. O Pai enviou o Filho para que o Filho seja aquele que aquiete
e faça o nosso coração descansar. Quando a pessoa tiver convicção de sua deficiência e da suficiência de Cristo, da sua obra na cruz e na ressurreição, ela está compreendendo o Evangelho. O convite de Jesus nessa noite é direto. Vinde a mim, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. E Jesus disse para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A pessoa só conhece quem é Deus, esse Deus revelado aqui pelos filhos de Coré, no Salmo 46. Só conhece este Deus verdadeiro através do Senhor Jesus Cristo, porque o Filho revela o Pai. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este Deus, quem Jesus Cristo revela na sua obra perfeita, na cruz e na ressurreição, esse Deus que Jesus Cristo revela em amor, é o Deus que lhes apresento, o Deus que nos faz descansar. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Senhor, nós te louvamos por tudo que ouvimos aqui e acreditamos a glória a ti, o louvor a ti. Sabemos que nós não nos pertencemos, mas pertencemos a ti. E nesta noite, talvez haja pessoas aqui que ainda não têm uma experiência com Jesus, não estão aquietadas e não sabem quem é o Senhor. Mas Jesus Cristo, teu Filho, morreu na cruz, derramou seu precioso sangue para nos revelar o teu amor. Conhecemos o teu amor por meio de Cristo. E o teu precioso Espírito nos revela a suficiência do Salvador. E nesta noite, o teu precioso Espírito certamente está agindo nos corações. E é o teu precioso Espírito que fará a obra do novo nascimento, a obra da regeneração, a obra da mudança radical de vida, para que essas pessoas se aquietem e saibam quem é o Senhor. Muito obrigado. Precisamos de ti, Senhor. Nós somos fracos. Nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Em nós nada podemos, mas no Senhor tudo podemos. Como podemos dizer como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.